Eu também já fui vítima do algoritmo, mas porque eu não tinha carcaça o suficiente de olhar os resultados que eu estava produzindo e ver quem eu era responsável por aqueles resultados. Eu não tinha carcaça o suficiente para olhar para aquilo e assumir de que eu era a única responsável por modificar aquilo ou não. Ou seja, eu precisei encarnar duas coisas que eu já sabia, mas eu não conseguia trazer isso para carne, para pele. Que a primeira foi: posicionamento, ele não pode acontecer só em frente a uma câmera. Posicionamento, ele precisa estar encarnado na sua vida. O posicionamento que você escolhe para sua marca pessoal, ela precisa estar encarnado em você. Ou seja, você vai olhar para o posicionamento que você estruturou para sua marca pessoal e você vai vivenciar esse posicionamento com a sua família, com os seus amigos, com a sua vizinhança. Você vai encarnar aquele ser, aquela identidade, aquele formato que você desenhou para sua marca pessoal e vivenciar conscientemente a todo instante. Ou seja, aquilo não vai ser mais um posicionamento para sua marca pessoal. Aquilo vai ser um posicionamento de vida, de individualização do seu próprio ser, a partir do que você escolheu e não do que você foi ensinado a ser. E o segundo ponto, a qual você vai me ouvir falar infinitas vezes aqui dentro, que é a estrutura da sua metodologia. Mas olha que paradoxo engraçado. Eu até falava sobre vivenciar a própria metodologia, mas isso ainda não estava encarnado. Então, eu até falava sobre isso, mas eu não conseguia ver ainda a minha metodologia como base, como estrutura para a minha identidade, para a identidade que eu escolhi. Ou seja, eu estava vivenciando a estrutura de ter uma metodologia e fazer aquela metodologia, mas não estava aplicando, ou seja, aquilo não acontecia de fato, um grande paradoxo. Mas como que eu quebrei esse ciclo? Eu comecei a visualizar a minha metodologia, os pilares da minha metodologia, como se fossem valores pessoais, como se fossem valores aos quais eu precisava consultar, lembrar, internalizar antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação. Ou seja, eu precisei olhar para a minha metodologia não como um processo onde eu vou levar o meu cliente do ponto A até o ponto B, mas eu transformei a minha vida, a minha existência, o que eu acreditava em uma metodologia e repassar ela à frente. E não ao contrário, formatar uma metodologia e viver a partir dela. Depois que eu comecei a olhar dessa forma e a encarnar os pilares da minha metodologia como os meus valores, eu comecei a estruturar a minha vida de uma forma diferente. Eu comecei a argumentar sobre o que eu acreditava e não sobre o que parecia ser só certo ou errado socialmente falando. Eu comecei a deixar os conceitos que me eram impostos para os meus próprios conceitos, para os meus próprios valores, para as minhas próprias compreensões. E assim eu comecei a mudar as minhas narrativas, porque se a gente consegue modificar os valores, se a gente consegue modificar as decisões, a gente começa a ter percepções diferentes e, consequentemente, narrativas internas e externas completamente diferentes. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a me posicionar não só diante de uma câmera, em um formato ao qual eu escolhi, e me posicionar diante a vida, as outras facetas da vida da mesma forma,
eu comecei a levar isso para minha metodologia e vivenciar os valores da minha metodologia, a qual eu vejo como pilares. Parece um caminho até simples, mas existe um ponto na criação desses dois pontos, dessas duas correlações. A visão de que aquilo não é só uma ferramenta, que aquilo não é só um objeto que está sendo criado para um fim externo, mas você precisa criar sabendo que aquilo vai ser a base das suas atitudes, das suas decisões, das suas compreensões externas, da sua narrativa interna. Ou seja, quando você estiver criando o seu posicionamento e a sua metodologia, lembre-se que você não está criando só uma ferramenta, você está criando a base a qual você vai estar constantemente decidindo sobre a sua vida, constantemente agindo sobre a sua vida. Então, durante o processo de criação, se entrega para o processo, vivencie o processo, veja a luz que é a sua metodologia, mas na mesma intensidade tenha a coragem de ver a sombra que é a sua metodologia. E eu acredito que quando a gente consegue ver esses dois pontos, a gente encontra o caminho do meio, que é quando a gente encontra essa encarnação de viver a própria metodologia. Bom, e se você quiser saber mais sobre o caminho do meio, que é o meu método, que faz a unificação do marketing e da espiritualidade, todas as informações que você precisa saber sobre as soluções que eu tenho para você vão estar abaixo desse vídeo.